ministrar agora a palavra do Eterno. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler a partir do verso 12. Êxodo 33, 12. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos que estão com a Bíblia encontraram, e essa foi assim, né? Segundo livro da Bíblia, está lá no comecinho. Você abre a sua Bíblia, Gênesis, depois vem o livro de Êxodo, capítulo 33, verso 12. Glória a Deus. Eu prometo que eu não vou judiar, tá bom? Não vou judiar. Amém? Amém. Vamos lá. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo, e tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o meu nome, o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ele disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Feche os olhos, abaixa a cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Pai querido, bendito e exaltado é o teu nome. Te exaltamos, te glorificamos, ó Deus, por podermos estar em tua presença, em tua casa, nesta noite gloriosa, nesta noite de adoração, de celebração, nesta noite onde estaremos, ó Pai, celebrando a ceia do Senhor. Te agradeço, Deus, por cada vida, por cada pessoa que está aqui, Senhor, por cada alma preciosa que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Te agradecemos, ó Pai, por cada louvor, por cada palavra de carinho, de gratidão. Te agradecemos, ó Pai, porque temos o privilégio de cultuar o teu santo nome, de exaltar o Senhor na beleza da sua santidade. E agora, Senhor, estamos diante da tua palavra, a tua palavra que é a verdade.
verdade, a tua palavra que é o martelo, Senhor Deus Pai, que esmiuça a rocha, a tua palavra, Senhor Deus Pai, que é viva, que é verdadeira, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ó Pai. Senhor, fala conosco por meio desta palavra gloriosa. Senhor Espírito Santo de Deus, estamos aqui sedentos e desejosos, Senhor, para ouvir, ó Deus, a tua voz. Faz do teu jeito, da tua maneira, Espírito Santo de Deus. Senhor, toma o teu lugar direito. Senhor, eu sei que o Senhor já está presidindo e operando, mas te pedimos mais uma vez, Senhor, faça conforme tu quiseres. Estamos sujeitos, ó Deus, àquilo que o Senhor quer. E enquanto a tua palavra, Senhor, é ministrada, Senhor, ó Pai, eu te peço, manifesta, Senhor, a cura, manifesta a libertação, restauração, Senhor, Pai, trabalha em cada vida, trabalha, Senhor Deus, Pai, ó Senhor, no profundo, no escondido, no sobrenatural. Senhor, eis-me aqui. Senhor, me ajuda nesta noite a ser boca de Deus para falar para a igreja. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Nesta noite eu gostaria de estar partilhando com a igreja, com todos, sobre o tema da oração, a oração feita por Moisés. Esse texto que nós lemos aqui é um trecho de uma oração, de uma intercessão que este grande homem de Deus, chamado Moisés, ele faz ao Senhor. E é muito gostoso, eu particularmente, eu gosto muito sobre o assunto oração. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de me aprofundar sobre esse assunto, gosto muito de ver, aqui os registros que a Bíblia ela traz sobre os homens de Deus, quando eles elevam ao Senhor ali as suas vozes em oração, em intercessão, em ação de graça, os grandes homens que Deus levantou, os avivalistas. Enfim, a oração, ela é tremenda. E nesta noite, Deus nos dá uma palavra para que nós venhamos, então, a estarmos meditando sobre este tema, que é um tema muito essencial para as nossas vidas. O cristão, ele precisa aprender a cada dia mais a buscar o Senhor em oração. Precisa cada dia mais, se aprofundar em oração. A própria Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, embora a Bíblia ela esteja repleta de exemplos de oração. Muitos dos salmos são orações que Davi faz ao Senhor. Nós vemos aqui, Moisés orando ao Senhor. Nós vemos aqui na Bíblia Josué orando ao Senhor, Eliseu, Elias, o próprio Senhor Jesus orando. E Jesus tinha uma vida de oração contínua, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, orava e orava bastante, deixou para nós um modelo de oração, o Pai Nosso. Nós vemos na Bíblia o apóstolo Paulo orando, intercedendo, ensinando, mostrando. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra para mim e para você, que somos filhos e filhas de Deus, que nós precisamos aprender e se aprofundar sobre a questão da oração. A oração é um tema que deve fazer parte ali da sua. Hoje em dia tem aquele negócio de playlist das favoritas, das músicas favoritas e tal. Você tem que fazer um playlist dos temas favoritos teus da Bíblia. A oração tem que estar lá no topo, dos primeiros lá. Você deve amar a oração e buscar a sua oração, porque a oração é extremamente importante para as nossas vidas. Amém? Então Moisés, ele ora ao Senhor. Aqui nós vamos ele fazendo um pedido a Deus, porque ele queria conhecer a glória, ele queria saber mais de Deus, ele queria conhecer o poder de Deus. Sabe, Moisés, ele estava ali intercedendo e clamando por revelação, por visão. Estava clamando pela presença de Deus. E é interessante que essa oração ela se dá depois daquele episódio do bezerro de ouro que nós conhecemos a história,
Moisés tinha subido no monte 40 dias, e ali em comunhão com Deus, Deus falando com ele, Deus então ali confeccionando as tábuas dos mandamentos, dos 10 mandamentos, e ali então o povo se corrompe, o povo faz o bezerro de ouro, o povo começa a adorar o bezerro de ouro ali, e Deus então fala para Moisés: olha, o povo se corrompeu, Moisés, e eu vou destruir esse povo. E Moisés intercede e fala: não, Senhor, não faça isso. E aí então Deus, ele ouve ali a petição do seu servo, e Moisés desce para as tábuas. E quando Moisés ele chega diante do arraial, Moisés então vê uma cena que o deixou fora de si. Ele viu o povo se constituindo, viu o povo ali adorando um Deus falso, e Moisés ficou bravo, ficou decepcionado, e ele pega as tábuas que foram escritas, confeccionadas pelo dedo do próprio Deus, e quebra. Destrói aquele bezerro de ouro, derrete aquela imagem, mistura com a água e faz o povo beber água com ouro, misturado com cinza ali, com tudo, e manda matar os idólatras. Aquele homem, ele estava totalmente desesperado, decepcionado, Moisés, naquele momento, eu imagino que ele perdeu ali o chão dele, porque imagine a expectativa dele ao descer, mesmo Deus tendo falado, mesmo Deus tendo dito para ele: o povo se corrompeu, e quando ele chega, ele olha e vê uma situação daquela. E aí a Bíblia diz então que ele saiu do arraial e ele foi lá na tenda da congregação. Era uma tenda que ficava separada, longe, aonde Moisés ia buscar Deus. E a Bíblia fala que quando ele entrava na tenda, a glória de Deus descia e enchia o lugar. Então ele começava a conversar com Deus. Nós precisamos ter uma tenda, um lugar onde nós devemos estar separados de todos, para buscar a Deus, para que a glória de Deus desça, para que nós possamos nos comunicar com o Senhor. Se você puder ter um lugar especial de oração, tenha, um quartinho de oração, um lugar de oração, tenha, faça. Mas não tenho, não posso, eu oro no meu quarto. Tudo bem, mas que seja um lugar, que seja um momento que você esteja separado de tudo e de todos, para que você possa de fato falar com Deus, para que de fato a glória de Deus ela se manifeste nas nossas vidas. A maioria das pessoas fazem orações automáticas. Senhor Deus, meu Pai, abençoa meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu marido, minha esposa, meu sogro, minha sogra. Senhor, um dia que amanhã seja um dia de prosperidade, um dia de bênção, um dia normal, e pronto. Não é assim? Oração de supermercado. A pessoa nem se concentra para dar glória a Deus. Oração, você precisa se concentrar. Você precisa sair do ambiente natural e entrar numa esfera do sobrenatural em Deus. E Moisés, então, ele tinha um lugar aonde ele ia buscar Deus. Estava decepcionado, estava irritado, estava ali, sabe, como se as coisas estivessem dando errado. 40 dias sem comer, sem beber, se esforçando para subir numa alta colina, depois descer e ver tudo dando errado, Ninguém tem sangue de barata. Eu fico imaginando aquele homem de Deus, o quanto decepcionado ele ficou, mas ele foi aonde? O lugar aonde ele iria ter refrigério, restauração, aonde Deus iria falar com ele. Então o cristão precisa ter um lugar separado para que ele possa, então, independente de qual for o momento da vida dele que ele estiver passando, ele entrar ali na presença de Deus, no secreto, para que ele possa, então, não só falar, mas
mas também ouvir a voz do Senhor. Então Moisés começa a orar e Deus começa a lhe responder. Deus começa a dar instruções a ele. E eu quero nesta noite aqui meditar em 4 pontos desta oração. Esta oração, Moisés faz vários pedidos a Deus. Muitos pedidos a Deus ele faz. Mas eu quero ressaltar 4 aqui que é importante para que nós venhamos então a desenvolver ainda mais uma vida em oração, uma vida de busca da presença do Senhor nosso Deus. Amém? Primeira coisa, Cleusa, vai, bota lá no primeiro versículo lá, no versículo 12, né? Põe no 13. É só voltar um pouquinho. Eu prometo que eu acho que não vou sair muito desse texto, não. Moisés ele ora a Deus, em primeiro lugar, e ele pede para Deus, para que Deus lhe mostre o caminho. Olha só o verso 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e te conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Ele faz vários pedidos aqui, mas se você pegar e resumir todos os pedidos que ele faz aqui, Moisés está pedindo para Deus assim: Deus, eu preciso te conhecer. Deus, eu preciso conhecer mais de ti. Deus, eu preciso que o Senhor me ensine as coisas, para que eu possa encontrar graça aos teus olhos, não só eu, mas o teu povo possa encontrar graça aos teus olhos. E nós estamos falando aqui de um pedido de um homem, né, que foi o legislador de Israel, um homem que trouxe as leis de Deus para a terra, um homem que organizou uma nação, um homem que Deus apareceu para ele numa sarça e falou com ele, um homem que Deus o treinou, mostrando para ele como operar sinais e maravilhas, um homem que foi porta-voz da boca de Deus, né, para destruir, fazer juízo a uma nação que era a nação mais poderosa que havia na época na terra, que era o Egito, através das pragas do Egito. O homem que Deus usou, né, para estar ali trazendo coragem ao povo na hora que estava diante do mar, e fez ali o mar se abrir. Um homem que tocou o cajado da rocha e este homem estava pedindo para Deus conhecimento. Este homem estava pedindo para Deus para que Deus o ensinasse. Este homem estava pedindo para Deus: olha, Deus, eu preciso conhecer os teus caminhos. E aí eu oro, né? Como é que pode um homem tão usado por Deus, tão poderoso na terra, tão ungido de Deus, que tinha uma profunda comunhão com Deus, que Deus falava com ele face a face, chegar para Deus e falar: Deus, eu preciso te conhecer. Em oração, pedir para Deus: Senhor, rogo-te que me faça saber o teu caminho e te conhecer de mim. E aí eu fico pensando a nós, em nós, como cristãos, que muitas vezes não oramos a Deus pedindo a Deus: oh Deus, eu quero te conhecer, ou sentir, né? Ou muitos cristãos que não sentem a necessidade de conhecer a Deus no profundo, que se acomodou numa visão no raso. E eu fiquei pensando, meditando, falando: Senhor, como nós vivemos no raso, como nós vivemos uma vida miserável, faltando conhecimento de Deus. E como tem gente que é pior ainda, que está cega, achando que conhece tanta coisa de Deus, que acha que é um maior, sobe chão, sobe tudo. Se Moisés estava pedindo que Deus lhe desse direção, lhe ensinasse o caminho,
O homem que trouxe as leis de Deus. E eu fiquei pensando, é verdade, Senhor. E eu comecei a me lembrar de muitas coisas da minha vida. Eu comecei a me lembrar da época em que eu fazia lá o seminário, estudei 4 anos no bacharelado. E é interessante como a gente aprende a ser humilde na presença de Deus. Porque a turma entra no seminário, no primeiro ano, ela é tão bombardeada com informações, ela lê tantos livros, ela, sabe, lê tanta informação sobre Deus, que a pessoa se acha sabichona. Pode ver, conversa com um seminarista de primeiro ano. Ele acha que ele sabe mais do que o pastor dele, ele acha que sabe mais do que todo mundo, porque ele foi bombardeado de muita informação. Começou a ler muitos livros e tal, e a pessoa começa a se achar o máximo, que conhece muito de Deus. Aí ela entra no segundo ano. No segundo ano, então, ela começa a achar que ela conhece igual os professores que dão as matérias mais simples. Ela acha que ela pode falar em igualdade com ali os professores, os mestres. Aí ela entra no terceiro ano, ela acha que ela sabe mais do que o deão, que o diretor pedagógico. Aí ela entra no 4º ano, ela acha que ela já pode falar com os biblistas, ela se acha biblista, sabe o hebraico, sabe o grego, né? Faz lá a tradução de textos e acha que conhece da Bíblia, que já pode ligar lá a Sociedade Bíblica do Brasil para debater com os biblistas sobre as traduções, isso e aquilo. Aí quando ela chega no finalzinho do 4º ano, quando ela está prestes a se formar, aí ela vai cair no real, ela vai falar, meu Deus, eu não sei nada de Deus. Estudei, não sei nada ainda de Deus, ainda estou no raso, ainda estou no leitinho. E você passa uma vida inteira estudando, você passa uma vida inteira se dedicando, e você chega a uma conclusão: Senhor, eu ainda estou no raso. Por quê? Porque, irmãos, Deus, conhecimento a respeito de Deus, a nossa mente não consegue alcançar a grandeza que é. Por mais que você busque, por mais que você ainda vai sentir uma necessidade, e você precisa clamar a Deus para que Deus se revele a você. Esse tem que ser um pedido que você não pode deixar de fazer. Deus, se revela a mim. Deus, eu preciso te conhecer mais. Não importa o quanto você estudou, não importa quantos livros você já leu na tua vida, não importa o quanto você saiba do grego, do hebraico, do aramaico, não importa o quanto você, sabe, se dedicou, você vai sentir uma necessidade, você precisa conhecer mais de Deus. Se você não tem esse sentimento, significa que os teus olhos estão fechados, a tua mente então está travada, e você precisa sair da ignorância, porque se um homem de Deus, como Moisés, fala uma coisa dessa para Deus em oração, suplicando a Deus, imagina a gente, imagina nós, né? Que alguém já teve a experiência de falar com Deus na sarça? Não é impossível, mas alguém já teve? Deus já chamou você para subir 40 dias, 40 noites num monte porque Ele queria falar com você? É impossível? Não. Mas eu acredito que se houver muito pouco homem na terra a qual chega a um nível desse com Deus, e esse homem que chegou a esse nível com Deus, ele pede para Deus: Senhor, eu preciso te conhecer, eu preciso conhecer os teus caminhos. Então, a minha palavra para você nesta noite é:
estudo é para conhecer de Deus. Mas não fique cheio de si, achando que já conhece. Não. Peça a Ele que você precisa conhecer mais. Peça a Ele que você precisa mais dele. Sabe? Faça o teu devocional. Se aprofunde e Deus vai te mostrar coisas grandes, maravilhosas. Mas mesmo assim você vai falar: meu Deus, eu estou como aquele salmo, né? Como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Nunca fique satisfeito achando que nós conhecemos muito de Deus e temos muita comunhão com Deus, não. Não podemos ficar dessa forma. Nós precisamos cada dia mais, sabe, conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor. Tem que ser progressivo na tua vida. A tua leitura bíblica tem que ser progressiva. O teu aprofundamento tem que ser progressivo. O quanto você investe na tua vida espiritual? O quanto você investe? Eu não invisto nada. Comece a investir. Eu não gosto de ler. Ora a Deus, Senhor, me ajuda. Eu não entendo nada. Ore a Deus. A Bíblia fala: alguém está precisando de entendimento, faça o quê? Ore a Deus. E Deus vai negar? Deus vai fazer o quê? Vai dar de forma liberal. Não é isso que está escrito lá em Tiago? Então nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos se aprofundar e conhecer a Deus e orar pedindo direção, orar pedindo conhecimento, orar para que Deus te revele, orar para que você possa ter mais fome dentro de Deus, orar para que a gente possa ao menos sair um pouco do raso para conhecer mais de Deus. E eu garanto que quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós vamos querer a conhecer. Quanto mais você se aprofundar de Deus, e Deus trazer revelação, Deus mostrar na sua palavra coisas grandes, coisas maravilhosas, porque Ele fala, né? Buscar-me-eis e achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Deus então vai se revelar, Deus vai mostrar, e você vai conhecer, e você vai falar: uau, que maravilhoso, que tremendo, mas você ainda vai continuar dizendo: eu preciso conhecer mais de Deus. Você vai orar e vai falar: Deus, me ensina o teu caminho. Deus, me dá a direção. Deus, eu quero achar graça aos teus olhos. Necessidade da graça de Deus. Nós precisamos sentir necessidade de graça em nossas vidas. Nós precisamos sentir necessidade do favor de Deus sobre as nossas vidas. E esta é o início ali da oração deste homem de Deus, pedindo a Deus direcionamento, direção. Sabe, eu em particular tenho pedido muito a Deus muitas coisas, e tenho buscado de Deus, e tudo aquilo que eu me esforço para buscar de Deus, de conhecer de Deus, Deus Ele me mostra, Deus Ele me ensina. E quanto mais Ele me mostra, quanto mais Ele me ensina, eu descubro que eu preciso conhecer mais eu me identifico com este homem de Deus, porque quanto mais se conhece, mais nós chegamos ao entendimento que eu preciso mais do meu Senhor, que eu preciso conhecer mais de Deus. Se aprofunde mais na palavra de Deus, esta palavra que você tem em suas mãos, você tem no celular, tem no tablet, tem no computador. Se aprofunde, busque mais, leia mais, estude mais. Esses dias Deus me deu um entendimento. Estou fazendo, faço a minha devocional, faço a minha leitura, o meu estudo da palavra, e o Senhor, Ele me deu um direcionamento para que eu pudesse, sabe fazer o quê? Examinar os discursos de Jesus. Tudo que está escrito, tudo que Jesus falou nos Evangelhos, eu estou lendo. Em vez de eu pegar, o Evangelho dele, parte por parte, eu estou lendo nesse momento os discursos de Jesus, os ensinos de Jesus, as frases de Jesus, porque eu sei que isso
vai trazer na minha vida um crescimento. Deus falou comigo isso para mim, e eu estou fazendo, e eu estou aprendendo muito com Ele. Faço o meu devocional normal, faço esse, e leio livros também de homens de Deus, de servos de Deus, para aprender aquilo que Deus revelou também a eles, conforme a escritura da palavra de Deus. Porque tem muito crente que não gosta de ler livros, porque ele fala, não, eu só leio a Bíblia, e mal lê a Bíblia, mal entende a palavra de Deus, e muitas vezes Deus está revelando através dos seus filhos e filhas de Deus, e você então começa a acrescentar na tua vida, acrescenta na tua vida. Paulo, quando estava preso, ele falou, traga os pergaminhos, traga os livros, traga os rolos, para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse examinar. Então ore a Deus e peça para que Deus te dê conhecimento, direcionamento, para que você possa, nós acharmos o quê? Graça aos olhos do Senhor. Mas não é só orar e não fazer, é orar, procurar fazer, orar e buscar. Ah, não estou entendendo. Deus vai te dar sabedoria. Ah, eu estou com um problema em entender tal coisa. Deus vai abrir portas. Deus vai colocar nas tuas mãos o que você precisa para você compreender aquilo que você está buscando. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Tudo que você pedir de Deus, tudo que você se interessar das coisas de Deus, Ele vai pôr nas tuas mãos. Deus vai abrir portas, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar capacitação, Deus vai enviar o que for necessário para que você cresça, para que você possa se fortalecer, para que você possa, então, sair mais raso, e conhecer um pouco mais do Senhor nosso Deus. Segunda coisa que Moisés pede a Deus, além do conhecimento, é a presença. Olha o versículo 15. Então ele disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Moisés, então, ele pede para Deus, se o Senhor não for comigo, não caminhar conosco, Senhor, nos deixa aqui. Porque Moisés sabia que, se Deus não tivesse um negócio, em vão seria todos os seus esforços. Da mesma forma, eu e você. A Bíblia fala, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda os sentinelas. Se a presença de Deus não está conosco, se você não tem certeza de que aquilo que você vai fazer, empreender, que Deus não está no negócio, não faça, fica quieto, até que você tenha certeza, convicção de que Deus está nesse negócio. Até que Deus, Ele possa estar confirmando aquilo na tua vida. Você vai dizer, Deus, se o Senhor não for, não vou subir, não vou andar com esse povo, porque a presença de Deus é o quê? Comunhão. Deus está comigo, então estou em comunhão, segurança. Eu estou na presença de Deus, Deus está comigo, o inimigo não pode chegar perto, o inimigo não vai poder me atacar, o inimigo não vai poder me acusar. Eu estou na presença de Deus, Deus então Ele vai preparar tudo, aquilo que está no meu caminho, Ele vai tirar os tropeços, vai tirar as pedras, para que eu possa caminhar, para que eu possa então ter sucesso. Sabe, eu quero dizer algo, e eu e você, nós estamos melhores do que Moisés nesse requisito. Sabia disso? Que eu e você estamos melhor do que Moisés estava naquele momento. Você acredita nisso? Se você acredita, levanta a mão. Você acredita que eu e você, nós estamos melhor do que Moisés, nesse momento da oração de Moisés, que pede, Senhor, se a tua presença não estiver comigo, se não me faça subir daqui? Você crê nisso? O que Jesus disse lá em Mateus, no
no capítulo 28, lá no finalzinho, no último versículo. Quem sabe? Lá no finalzinho de tudo, de Mateus, as últimas palavras de Jesus, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lá, Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte B, o finalzinho do versículo. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Ou seja, Jesus já assegurou para mim e para você a presença. Moisés estava clamando: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir. Jesus já disse: não, peraí, estou com você. Lá em João, capítulo 14, o que Jesus fala a respeito do Espírito Santo? Ele fala: olha, não vos deixareis órfãos, e rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, enviará alguém igual a mim, né? Significa a expressão que Jesus disse, que estará conosco, que permaneceria conosco, ou seja, a presença do Senhor Espírito Santo, ela está conosco todos os dias, assim como o Senhor Jesus está conosco todos os dias. E Jesus diz que aquele que me ama guardará as minhas palavras, e eu e meu Pai faremos nele morada. Então, se nós amamos a Deus, o Pai, juntamente com o Filho e o Espírito Santo, mora em nós. A presença está conosco. Só que há uma diferença aqui. Moisés estava rogando para que a presença fosse com ele. E nós temos que rogar ao Senhor para que nós venhamos a permanecer na presença dele, para ouvir e obedecer aquilo que ele for nos explicando. Porque não adianta ter a presença se eu e você não formos obedientes. A Bíblia diz que Moisés ele foi obediente em tudo. E eu e você estamos sendo obedientes. Nós estamos orando a Deus: Senhor, obrigado porque a tua presença na minha vida, mas me ajuda a ser obediente. Nós temos que orar pedindo a Deus para que Deus nos ajude a sermos obedientes. E aí vai uma chave para nós agora. Para ser obediente, nós teremos que passar por situações onde teremos duas escolhas: de fazer aquilo que nós queremos fazer do nosso jeito ou fazer do jeito de Deus. Porque a obediência não é algo que Deus vai programar você. Vou te dar uma porta aqui, agora você é obediente. Você nunca mais vai desobedecer, não. O Orlando vai passar por situações na vida dele, circunstâncias onde ele vai ter duas escolhas: fazer aquilo que está na cabeça dele, ou aquilo que está na palavra de Deus, que o Espírito Santo vai falar com ele, naquilo que ele vai buscar discernimento e comunhão, naquilo que ele vai buscar de Deus a sabedoria. Então nós temos que orar para que nós possamos aprender a ser obedientes diante de Deus. E as circunstâncias vão vir situações, e aí então você vai ficar quieto até que Deus fale. Até que Deus, então, Ele revele para mim e para você a vontade dEle para nossas vidas, para que nós possamos, então, seguir o quê? A presença de Deus. Não é a presença que vai te seguir, você que vai seguir a presença. É diferente. A presença mora em nós, está conosco, mas nós temos que seguir aonde a presença vai, aonde a presença vai nos levar. E para isso nós precisamos ser obedientes, nós precisamos orar pedindo a Deus. Moisés pediu: Deus, que a tua presença vai, porque Moisés seguia a presença de Deus. Moisés ensinou o povo a seguir a presença de Deus. Você olha lá, a nuvem ficava lá. Enquanto a nuvem ficava parada, todo mundo ficava quietinho. Quando a nuvem levantava, o povo já sabia: vamos
algumas coisas, porque Deus vai guiar a gente. E aí a nuvem andava, a turma seguia a nuvem da presença da glória de Deus. É diferente para nós? Não. Nós temos que seguir aonde a nuvem da glória da presença, que já está dentro de mim e você, ela nos leva. Amém? Amém. Terceira coisa, Moisés, então, ele queria, né, que Deus revelasse a ele o poder de Deus. Olha que tremendo, interessante. Moisés, ele pediu para Deus revelar o poder. Olha o versículo 16, vai lá. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andarmos conosco de modo a sermos separados, eu e teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Ele está fazendo perguntas para Deus. Como é que nós vamos saber esse negócio? Não é pelo fato da presença do seu poder estar conosco, que nós somos diferentes dos demais. Moisés está falando, Deus não é assim, que as pessoas vão olhar e vão ver que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é nas nossas vidas, por sermos diferentes, por sermos aqueles que têm experiências, que veem, que conhecem o teu poder. Moisés estava orando, pedindo a Deus sobre essa questão. E Deus só revela o poder dele àquele que tem o quê? Aquele que tem negócio com ele. Aquele que está envolvido na obra dele, no serviço dele, nos assuntos dele. Aquele que está envolvido nos assuntos do reino, estes, então, vão ser o quê? Diferentes por causa do quê? Que a presença, o poder, a glória de Deus vai fazer o quê? Diferença. E Moisés estava clamando a Deus, oh Deus, esse povo não vai ser igual aos outros, nós não seremos iguais aos outros. Por quê? Porque nós seremos um povo separado, um povo que vai cuidar dos negócios do Senhor na terra. Você foi chamado para cuidar das coisas de Deus na terra. Nós somos chamados para representar o reino, somos representantes de um reino. E quanto mais então nós ficarmos focados, né, nas coisas do reino, mais então haverá manifestação do reino de Deus na terra. O reino de Deus é poder, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é luz, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria, o reino de Deus é justificação, o reino de Deus é santidade. Então isso vai se manifestar nas nossas vidas. Nós temos que pedir a Deus para que possamos revelar isso ao mundo. E algo muito interessante que eu estava pensando, falei, meu Deus, isso é verdade, porque nós temos uma responsabilidade muito grande. Você, por ser cristão, por ser um povo que se chama pelo nome do Senhor, você tem uma responsabilidade tão grande. E aí a Bíblia ela fala algo que você e eu nós precisamos parar para pensar. Tem um texto que é difícil de explicar, né? A gente não vai ter tempo de falar sobre ele, mas a Bíblia ela fala que eu e você, nós vamos julgar o mundo. E não só isso, a Bíblia fala que eu e você, nós vamos julgar até mesmo os anjos. Já viu isso? Eu e você. Coloca lá, Creuza, só essa vez. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3. Você procura na sua Bíblia, 1 Coríntios,
capítulo 6, versos 2 e 3. Seis, verso 2 e verso 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Quem nós somos? Somos os santos. Santos ou você não é? Não faz parte desse negócio? Todo aquele que entregou sua vida a Cristo, faz parte da família de Deus, é chamado de santos. Então está dizendo que eu e você vamos julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas vindas? Agora o 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então a Bíblia está dizendo que sobre nós vai haver uma responsabilidade muito grande. E aí, então, o Espírito Santo dá para nós aqui direcionamento sobre o mundo e sobre os anjos, e nós temos a responsabilidade de julgamento. Agora imagine se nós temos para nós essa responsabilidade, nós precisamos então aprender a buscar as coisas do reino, a sua justiça, como Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, com certeza Deus acrescenta, Deus supre, mas nós precisamos aprender a se envolver com o poder de Deus, com a presença de Deus. A presença de Deus, ela é poder. A Bíblia fala que Deus é um fogo consumidor. Nós precisamos nos acostumar com a presença de Deus em nossas vidas. Precisamos nos acostumar com a presença de Deus em nosso meio. Precisamos nos acostumar com aquilo que Deus faz no meio de nós. Sabe, a igreja foi tão atacada, que a igreja perdeu a questão do poder de Deus no meio dela. Era comum na igreja primitiva coisas extraordinárias acontecendo, milagres acontecendo, manifestações de todos os tipos acontecendo. Sabe quando Pedro foi preso? E aí Deus enviou o anjo libertou o preso, o Pedro, da prisão. E aí Pedro bate na porta lá da casa da mãe de João Marcos. Todo mundo estava ali reunido. E aí foi a empregada. E a empregada lá viu que era Pedro e voltou e falou: olha, Pedro está lá, ele está lá fora, ele está solto. Aí o que a turma falou? Não, você viu o anjo de Pedro. Você está vendo o anjo. Para eles era normal. Para eles era normal aquilo. Não é Pedro. Você estava ali, foi o anjo que está de guarda ali, o anjo de Pedro. Está ali. Não era ele. Era normal as coisas acontecendo. E hoje é normal, sabe, a turma ficar no pé atrás das coisas de Deus. Está errado. Nós temos que orar então para que nós possamos cada dia mais sermos esse povo separado, esse povo onde está acostumado com o poder de Deus agora, e Deus vai
Nós temos que orar para que nós possamos nos acostumar a sermos um povo separado, porque a presença, o poder, a graça, a glória de Deus já está continuamente em nosso meio. E por fim, ele pede a Deus para que Deus mostre a ele a glória. Olha o verso 18, Êxodo 33, 18. Vamos ler? Então ele disse: rogo-te que mostre a tua glória. Como assim, Moisés? Você quer ver a minha glória? Mas eu já apareci para você na sarça ardente? Você não me viu lá na sarça? Como assim, Moisés, você quer ver a minha glória? Você não me viu as coisas que eu fiz lá no Egito? Como eu destruí aquela nação, como eu fiz juízo a Faraó, como eu te guardei, como eu te protegi ali. Faraó não tocou em você, ele tinha medo de você. Como assim, Moisés, você quer ver a minha glória? Quando você atravessou o mar, um povo, assim, com o pé, sim, o pé seco. Como assim, Moisés? A água que sai da rocha, o maná que desce do céu. Como assim? Tudo que você tem visto, você ainda pede para ver a minha glória. Você ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, na minha presença, constantemente no centro, atento à congregação. A minha glória desce. Mas Moisés fala: Senhor, rogo-te que mostre a tua glória. E nós, nenhum tipo de glória a gente vê, a gente já fica, E aqui Deus não está pedindo mais. E Deus fala para ele: olha, eu vou fazer toda a minha bondade passar diante de você. Nós temos que estar constantemente pedindo a Deus: Senhor, eu quero conhecer, Senhor, a tua bondade, Senhor. Eu quero conhecer, Senhor, quem tu és, Senhor. Eu quero ver mais de ti, Senhor. Eu preciso mais de ti. Nós temos que clamar, pedindo a Deus para que a glória dele resplandeça sobre nós, para que os nossos rostos venham brilhar a luz, a glória de Deus, para que os nossos corpos resplandeçam, para que a luz que brilha em nós, ela possa ser, uma luz que atraia vidas para conhecer a Deus. Aquele homem estava pedindo: Senhor, eu rogo para que o Senhor mostre a tua glória. E Deus falou para Moisés: você não vai poder ver o meu rosto, mas eu vou fazer minha vontade passar diante de você, e você vai ver. Ele, quando pede para Deus mostrar a glória, ele fala: Deus, eu preciso ter mais experiências com o Senhor. De tudo que eu já tive, de maravilhoso, de glorioso, eu preciso de mais, eu quero mais, eu desejo mais. A nossa essência tem que ser essa, e a nossa oração, a nossa petição tem que ser também assim, porque Deus nos criou para quê? Para que nós pudéssemos estar em perfeita comunhão com Ele. Quando a Bíblia fala que nós até mesmo vamos julgar os anjos, está dizendo que nós estaremos numa posição mais elevada até mesmo que os anjos, porque você é o corpo de Cristo, você pertence ao corpo de Cristo, você é o noivo de Cristo. Mesmo os anjos de Deus, que são magníficos em poder e em força, e eles carregam a glória de Deus, mas eles não são a noiva do Cordeiro, estão na presença de Deus. Mas quem é a noiva? É os anjos ou é ele e você? É ele e você. Como noiva, nós precisamos então estar mais com Ele e ser mais igual a Ele. Deus nos criou na sua imagem e semelhança. Então Deus nos criou para que Ele pudesse revelar a glória dele em nós, e nós conhecemos a glória dele. Lá no Evangelho de João fala, que Jesus
Deus, conhecer mais, amar mais, sentir mais a presença, vê-lo, sentir mais. Então nós precisamos desejar nas nossas orações mais da glória de Deus. Precisamos desejar mais o poder se envolver para que a presença de Deus, a glória se mova, e nós precisamos mais entender o caminho, ter direcionamento, conhecermos, sairmos do rastro da presença de Deus. Nós precisamos orar como Moisés orou e suplicou a Deus. E tenha certeza de algo: se você pedir, se eu pedir, se nós pedimos a Deus, Deus Ele vai conceder. Se Deus deixou a gente falar uma palavra, é para mim e para você. Pegue a palavra de Deus, pegue a Bíblia, pegue a palavra assim, fecha ela e pega ela. Faça uma profética. Esta palavra é minha. O que está aqui é para mim. É presente de Deus para mim. Agora cabe a mim e a você tomarmos posse desta palavra, crer nesta palavra, se aprofundar nesta palavra e viver o que está nesta palavra que diz respeito a mim e a você. É a palavra de Deus revelada a mim e a você. Está entendendo? Está falando para mim, está falando para você. Que em nome de Jesus as nossas orações elas possam ser cada dia mais transformadas no centro da vontade de Deus. Que venhamos aprender a orar no centro da vontade de Deus, a pedir que o Senhor Espírito Santo nos ensine. Quando a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, não está dizendo que você não sabe falar palavras que Deus vai te ouvir. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala que eu não sei orar. Então eu não sei pedir. Não. A Bíblia fala que não sabemos orar como convém, é porque muitas vezes nós estamos orando fora do propósito, fora daquilo que Deus tem nas nossas vidas, fora daquilo que Deus Ele preparou para que eu e você pudéssemos ser o quê? Abençoados. Então o Espírito Santo Ele vem e Ele alinha todas as coisas, e você vai estar orando as palavras certas, do jeito certo, da forma certa, que alegra o coração de Deus. Amém?